Evangelho, Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores, por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No nosso Evangelho, Lucas nos situa em Jerusalém, poucos dias antes dos acontecimentos da paixão de Jesus. Da mesma forma que os outros evangelhos sinóticos, apenas para lembrar, evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Então, da mesma forma que nos outros sinóticos, Lucas usa uma linguagem apocalíptica, onde ele mistura referências à queda de Jerusalém e ao final dos tempos. Nessa narrativa de Lucas, Jesus está no templo, junto com seus discípulos, quando faz essa narrativa. Nos outros dois evangelhos, essa narrativa se situa no Monte das Oliveiras. Essa é a diferença entre eles. Esse discurso de Lucas traz para a gente 3 momentos da história da salvação: a destruição do Templo de Jerusalém, o tempo de missão da Igreja de Deus e a segunda vinda de Jesus, que vai encerrar o tempo de missão da Igreja e vai dar início ao reino dos céus. Na visão profética, pessoal, do Antigo Testamento, Jerusalém é o local onde vão ocorrer, onde terão início esses acontecimentos, onde terá início a salvação de Deus. É também um lugar onde se reunirão todos os povos que estão empenhados em conseguir essa salvação. Mas acontece que Jerusalém recusou essa oferta de salvação. Então, dessa maneira, a destruição do templo tem o significado de que Jerusalém deixou de ser o lugar exclusivo onde a salvação de Deus vai se manifestar. A boa nova anunciada por Jesus não vai se limitar a Jerusalém, mas vai percorrer outros caminhos, vai ser anunciada em outros lugares, irá ao encontro de outros povos. É tudo uma linguagem, gente, repleta de simbolismos, mas todos eles são muito bem amarrados. Logo após esses acontecimentos, que narram a destruição do templo, vai começar o tempo missionário da Igreja de Jesus. Nesse tempo que começa após a destruição do templo, e é o tempo que nós vivemos até os dias de hoje,
A comunidade dos discípulos e todos os seus sucessores, todos os que se engajaram no projeto salvador de Jesus, e nós estamos incluídos nesse número de pessoas, né? Essa comunidade vai sair em missão pelo mundo, anunciando o Evangelho de Jesus, levando o seu projeto e sua proposta de salvação para todos os povos da terra. E logo após, Lucas sugere uma reflexão sobre esse tempo da igreja missionária, que vai culminar com a segunda vinda de Jesus. Mas como será esse tempo? Como esse tempo vai ser vivido, né? Como ele deverá ser vivido pelas pessoas? Ele começa dizendo que vão surgir falsos profetas, falsos messias, que vão estar anunciando o final dos tempos. Jesus pede para que os discípulos não sigam eles, nem deem ouvidos a essas pessoas. Ele diz que o fim não se dará logo. A destruição do Templo de Jerusalém ocorreu, pessoal, no ano 70 depois de Cristo. E Lucas escreve seu evangelho por volta do ano 80 depois de Cristo. Dessa maneira, ele está realmente empenhado em desmanchar essa onda de final dos tempos que tomava conta das pessoas que haviam entendido que a destruição do templo seria o sinal de que Jesus estaria realmente próximo de retornar. Lucas quer nos ensinar que não devemos ter uma vida focada no final dos tempos, preocupada com uma realidade que não nos cabe conhecer. Pelo contrário, nós devemos ter uma vida cada vez mais comprometida com o nosso tempo, com o projeto de Jesus nesse mundo. Foi essa a missão que ele deixou para a gente. A missão de começarmos a construção do reino dos céus aqui, através da implementação, na prática do seu projeto libertador. E nós só podemos fazer isso tendo uma vida comprometida com o serviço aos mais necessitados, aos nossos irmãos, dentro, é claro, daquilo que nos cabe fazer. Ao contrário de nós, vivemos uma vida focada só na espera do final dos tempos, como acabavam de fazer alguns membros da comunidade de Tessalônica, que a gente viu na primeira leitura. Eles abandonaram os seus trabalhos e ficavam olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Eles se descompromissaram com os seus deveres nesse mundo. Não é assim que a gente tem que esperar Jesus. Lucas quer nos mostrar que o mundo novo prometido por Jesus vai surgir aos poucos, já dentro desse tempo da Igreja de Deus, na medida em que os cristãos demonstrem comprometimento com as propostas deixadas por Jesus. Ele não diz que isso vai se dar de maneira fácil, muito pelo contrário. Para mostrar as dificuldades que tomarão conta desse tempo, Lucas se utiliza de uma linguagem simbólica, apocalíptica, usando expressões como, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Essa era uma linguagem muito conhecida naquela época. Era uma linguagem utilizada por muitos pregadores populares para expressar como se daria a transformação do mundo velho, que era tomado pelo pecado, pelo egoísmo, pela opressão, num mundo novo. Nós devemos ter claro, pessoal, que o reino de Deus já deverá ir se manifestando durante os tempos da igreja, durante o tempo da nossa permanência nesse mundo. Lembremos que os discípulos de Jesus não devem ficar olhando para o céu de braços cruzados, esperando a volta de Jesus, conforme é narrado para a gente no livro dos Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas. Mas os discípulos de Jesus precisam se empenhar o tempo todo na missão de levar esse anúncio do reino de Deus a todos os povos e de executar as suas propostas no meio dos irmãos, para que nós possamos construir, desde já, um mundo melhor. Não tenhamos dúvida, gente, que a implementação definitiva do reino dos céus só vai vir mesmo com a segunda vinda de Jesus. Mas nós devemos começar a sua implementação desde já, através do nosso comprometimento real e prático com ele.
E por fim, Lucas deixa todos os cristãos avisados das dificuldades que eles vão encontrar nessa missão de começar a implementar o reino dos céus durante o tempo da igreja. Ele fala das perseguições, das traições, muitas vezes feitas até por familiares. Isso simboliza todo tipo de dificuldade que é enfrentada por todo aquele que se dispõe a seguir Jesus. Não é um caminho de flores, não é um caminho fácil. Mas, por outro lado, Lucas nos tranquiliza, nos dando a certeza de que Deus vai estar sempre caminhando do nosso lado, na certeza de que Ele não abandona os seus filhos. Particularmente, eu gosto muito quando ele diz que não devemos preparar o nosso discurso, a nossa defesa, nos momentos em que o mundo se contrapor às nossas ações. Mas vai ser o próprio Espírito Santo de Deus que nos inspirará, que vai falar por nós. Eu confesso a vocês que eu sempre tento colocar em prática esses ensinamentos nos momentos de dificuldade, nos momentos de questionamento, nos momentos em que eu entrego a minha defesa nas mãos de Deus. E também nos momentos em que eu quero preparar as minhas argumentações, nos momentos em que eu sinto dificuldade de me expressar por mim mesmo. E eu digo a vocês, gente, que eu nunca fui decepcionado. Eu tenho a confiança de que o Espírito Santo de Deus sempre pensou e falou por mim em todos esses momentos. Façam essa experiência. Pessoal, que nós possamos seguir em frente, sem temer, apesar de todas as dificuldades, sempre acreditando que a presença de Deus, através do seu Espírito Santo, vai estar ao nosso lado, vai estar nos conduzindo e nos inspirando em nossas atitudes e em nossos discursos, diante do nosso propósito de seguir o Evangelho que nós assumimos junto com Jesus. Pessoal, esse era o nosso recado de hoje. Muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Deixe um like nos nossos vídeos, deixe um comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo programa. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Mãezinha do céu.